A fiel pode respirar fundo e, ao mesmo tempo, manter a atenção ligada, porque o Corinthians vive um daqueles momentos em que decisões fora de campo são tão importantes quanto aquilo que acontece dentro das quatro linhas. O clube encerra um período intenso, com a sensação clara de dever cumprido esportivamente, mas com desafios enormes na gestão, no planejamento e na organização do futebol. O título recente trouxe alívio, confiança e também responsabilidade, porque quando se vence, a cobrança automaticamente sobe de nível e o sarrafo passa a ficar mais alto para todos os setores do clube. A principal informação que movimentou os bastidores foi a saída do executivo de futebol. Uma decisão que não surgiu de forma repentina, mas que vinha sendo amadurecida ao longo do tempo. Houve conversas, alinhamentos e, principalmente, a compreensão de que ciclos no futebol têm começo, meio e fim. O Corinthians entendeu que esse encerramento precisava acontecer de maneira organizada, sem rupturas traumáticas e sem prejuízo institucional. O trabalho realizado foi reconhecido internamente, especialmente pelo esforço em blindar o futebol de interferências externas e disputas políticas, algo que sempre foi um dos grandes problemas históricos do clube. A ideia central da diretoria é manter o caminho da profissionalização. Não existe mais espaço para improviso, para experiências arriscadas ou para cargos ocupados por afinidade política. O futebol moderno exige conhecimento específico, leitura de mercado, capacidade de negociação e entendimento profundo dos processos que envolvem elenco, comissão técnica, base e planejamento de temporada. O Corinthians deixou claro que o próximo nome será alguém do mercado, com vivência comprovada na função, alguém que chegue pronto para assumir responsabilidades imediatas e dar continuidade ao projeto esportivo que já está em andamento. Essa transição acontece em um momento estratégico, justamente quando o clube começa a desenhar o próximo ano. O planejamento, que antes estava focado em competições nacionais, agora precisa incluir um torneio continental, o que muda completamente o cenário. O nível de exigência aumenta, o calendário fica mais pesado e o elenco precisa ser pensado com mais profundidade. Não se trata apenas de contratar jogadores, mas de montar um grupo equilibrado, com alternativas, rodagem e capacidade de competir em alto nível durante toda a temporada. Paralelamente a isso, o Corinthians segue lidando com pendências financeiras que não surgiram agora, mas que exigem solução rápida. As restrições impostas por órgãos reguladores do futebol são um obstáculo real e precisam ser resolvidas para que o clube possa registrar atletas, trabalhar com tranquilidade no mercado e evitar novos problemas. A diretoria afirma que está atuando em todas as frentes, negociando, ajustando prazos e buscando cumprir acordos de maneira responsável, sempre tentando preservar o fluxo de caixa e a saúde financeira do clube. Algumas dessas situações já estão em estágio avançado de resolução, com pagamentos encaminhados e negociações bem próximas de um desfecho. Outras ainda exigem conversas mais delicadas, especialmente quando envolvem valores elevados e acordos que foram mal conduzidos em gestões anteriores. O discurso interno é de responsabilidade, transparência e foco em resolver o que ficou para trás, sem empurrar problemas para o futuro. Existe a consciência de que cada decisão tomada agora impacta diretamente o desempenho esportivo lá na frente. Mesmo diante desse cenário complexo, o ambiente no clube mudou. O elenco sente a diferença quando salários e direitos estão em dia, quando há previsibilidade e quando a palavra dada é cumprida.
Isso se reflete diretamente no rendimento em campo, na postura competitiva e na confiança do grupo. O Corinthians passou por meses extremamente difíceis, com caixa praticamente zerado, mas encontrou soluções, buscou apoio institucional e conseguiu reorganizar parte da casa em um curto espaço de tempo. O resultado disso foi visto dentro de campo. O time soube competir, soube sofrer quando foi necessário e mostrou maturidade nos momentos decisivos. Conquistar 2 títulos na mesma temporada não é algo comum no futebol brasileiro atual, ainda mais em meio a um processo de reconstrução administrativa. Esse feito resgata uma marca que não acontecia havia anos e recoloca o clube em um patamar de protagonismo, não apenas pelo troféu levantado, mas pela forma como reagiu às adversidades. Essa retomada tem um peso simbólico enorme. O Corinthians volta a se enxergar como um clube capaz de vencer mesmo quando o contexto não é favorável. Algo que sempre fez parte da sua identidade. Ao mesmo tempo, há o entendimento de que isso não pode servir como desculpa para erros futuros. O título não apaga dívidas, não resolve todos os problemas e não permite relaxamento. Pelo contrário, ele aumenta a responsabilidade de acertar nas próximas escolhas. O desafio agora é transformar esse momento positivo em algo sustentável. Não basta comemorar o que passou, é preciso garantir que as próximas decisões sejam coerentes, técnicas e alinhadas com um projeto de longo prazo. O futebol do Corinthians precisa continuar protegido de interferências, com processos claros, metas definidas e profissionais capacitados em cada área. A Fiel espera um clube competitivo, organizado e respeitado, dentro e fora de campo. E esse é o caminho que começa a ser desenhado a partir de agora. Enquanto o clube tenta equilibrar as contas e resolver pendências herdadas, o sentimento interno é de que o Corinthians voltou a andar para frente. Existe um esforço diário para reorganizar processos, revisar contratos e dar mais clareza às decisões, algo que por muito tempo foi deixado de lado. A prioridade tem sido reconstruir a credibilidade institucional, principalmente com atletas, funcionários e entidades do futebol, porque sem confiança não existe planejamento que se sustente. O futebol é movido por resultados, mas também por relações. E isso passou a ser tratado como algo estratégico. A diretoria entende que o cenário financeiro ainda exige cautela extrema. Não existe margem para aventuras, promessas vazias ou movimentos que não tenham respaldo real. Cada negociação precisa ser pensada dentro de uma lógica maior, respeitando o orçamento e evitando novos problemas jurídicos ou administrativos. O clube trabalha com a ideia de melhorias contínuas, ajustando aquilo que já funciona e corrigindo o que ficou defasado ao longo dos anos. Não se fala em revolução imediata, mas em evolução constante, com decisões técnicas e menos passionais. No futebol, essa mudança de postura começa a refletir no dia a dia. O ambiente no centro de treinamentos se tornou mais profissional, com regras mais claras e uma comunicação mais direta entre os setores. Comissão técnica, jogadores e diretoria passaram a trabalhar de forma mais integrada, entendendo que todos fazem parte do mesmo projeto. O objetivo não é apenas ganhar jogos isolados, mas construir uma equipe competitiva ao longo da temporada, capaz de lidar com oscilações sem entrar em crise a cada resultado negativo. A presença do Corinthians em competições de alto nível no próximo ano muda completamente o planejamento esportivo. O clube sabe que não pode entrar apenas para participar. Precisa competir de verdade. Isso exige um elenco mais equilibrado,
Com alternativas em posições-chave e jogadores preparados física e mentalmente para um calendário pesado. O discurso interno é claro ao afirmar que não haverá espaço para apostas esportivas no sentido de risco exagerado, e sim para escolhas baseadas em análise, desempenho e necessidade real do time. Outro ponto que ganha força é a valorização da base. O Corinthians sempre teve tradição na formação de atletas, mas nos últimos anos essa área sofreu com falta de estrutura e planejamento. Agora existe um movimento para integrar melhor os jovens ao profissional, sem queimar etapas e sem jogá-los em contextos desfavoráveis. A ideia é criar um caminho mais sólido, onde o atleta seja preparado não apenas tecnicamente, mas também emocionalmente, para suportar a pressão que vestir essa camisa impõe. A torcida acompanha tudo isso com atenção redobrada. O torcedor corintiano é exigente, desconfiado por natureza e só se convence com atitudes concretas. O título recente ajudou a reconstruir parte dessa relação, mas ninguém dentro do clube acredita que isso seja suficiente. Existe a consciência de que o Corinthians precisa mostrar, na prática, que aprendeu com os erros do passado. Cada decisão administrativa errada custa caro, tanto financeiramente quanto em desgaste de imagem. Mesmo com todas as dificuldades, o clube conseguiu fechar um período complicado com salários e compromissos essenciais em dia, algo que parecia distante meses atrás. Isso trouxe tranquilidade para o elenco e permitiu que o foco voltasse para o futebol. Jogador precisa de segurança para render, e quando essa segurança não existe, o desempenho cai inevitavelmente. O Corinthians sentiu isso na pele em outros momentos e agora tenta evitar que esse filme se repita. Dentro de campo, o time mostrou uma capacidade de superação que resgata a essência do clube. Não foi uma temporada perfeita, longe disso, mas foi marcada por entrega, competitividade e uma resposta clara nos momentos decisivos. O Corinthians soube lidar com a pressão, cresceu quando foi mais cobrado e encontrou soluções mesmo sem um cenário ideal. Esse tipo de postura fortalece o grupo e cria uma base emocional importante para os desafios que virão. A conquista de mais de um título na mesma temporada tem um peso histórico e simbólico enorme. Rompe um jejum, resgata a autoestima e recoloca o clube em um patamar de respeito nacional. Mais do que os troféus. O que chama a atenção é o contexto em que eles foram conquistados, com dificuldades financeiras, instabilidade política recente e um processo de reorganização ainda em andamento. Isso reforça a ideia de que o Corinthians tem uma força própria, difícil de explicar, mas facilmente reconhecida. Ainda assim, ninguém dentro do clube trata esse momento como ponto final. A leitura interna é de que se trata apenas de um passo dentro de um caminho longo e complexo. O futebol brasileiro não perdoa quem se acomoda, e o Corinthians sabe disso melhor do que ninguém. A pressão por resultados continuará existindo, as cobranças da torcida serão constantes e os desafios, fora de campo, seguirão, exigindo atenção máxima. O que se percebe é um clube mais consciente de suas limitações, mas também mais confiante na sua capacidade de reação. Existe trabalho, existe planejamento e existe uma tentativa real de mudar práticas que já se mostraram equivocadas. O Corinthians começa a desenhar um novo ciclo, sustentado por decisões mais racionais e por uma gestão que entende que ganhar hoje não pode comprometer o amanhã. A temporada que vem promete ser decisiva para mostrar se esse caminho realmente será consolidado ou se novas correções precisarão ser feitas ao longo do percurso.
Esse novo cenário também influencia diretamente a forma como o Corinthians passa a se posicionar no mercado. O clube entende que precisa ser mais estratégico, menos reativo e muito mais preciso nas escolhas. Não se trata apenas de buscar nomes de impacto, mas de montar um elenco que faça sentido dentro da ideia de jogo, do orçamento e do calendário. A margem para erro é mínima, porque qualquer decisão equivocada pode gerar consequências esportivas e financeiras difíceis de reverter. Por isso, cada movimento passa por análise detalhada, sempre pensando no curto, médio e longo prazo. A expectativa em torno da chegada de um novo executivo de futebol também cria um clima de atenção nos bastidores. Esse profissional terá a missão de manter o futebol protegido, organizar fluxos internos e garantir que o planejamento seja executado sem ruídos. O Corinthians sabe que não pode errar nessa escolha, justamente porque esse cargo é o elo entre diretoria, comissão técnica e elenco. Um executivo forte, preparado e respeitado pode fazer a diferença não apenas nas contratações, mas na cultura diária do departamento de futebol. Ao mesmo tempo, o clube tenta lidar com a pressão externa de maneira mais madura. As cobranças existem, as críticas aparecem e a repercussão de qualquer decisão é imediata, mas a ideia é não se deixar levar por ruídos. Internamente, a mensagem é de foco absoluto no trabalho e na execução do que foi planejado. O Corinthians entende que agradar a todos é impossível, mas acredita que, com coerência e resultados, a confiança da torcida tende a ser reconstruída gradualmente. Esse equilíbrio entre campo e bastidores será fundamental para sustentar o momento positivo. O Corinthians voltou a vencer. Voltou a ser protagonista e voltou a ser respeitado, mas sabe que isso precisa ser mantido com consistência. A temporada seguinte trará novos desafios, exigirá mais profundidade de elenco, mais organização administrativa e mais inteligência na gestão do futebol. O clube entra nesse próximo capítulo ciente de que o caminho ainda é longo, mas com a convicção de que os primeiros passos já começaram a ser dados da forma correta. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores do futebol, um nome voltou a circular com força no Parque São Jorge e movimenta conversas entre dirigentes, empresários e pessoas próximas ao elenco. Roger Guedes, atacante conhecido pela identificação com o Corinthians e pelo histórico de decisões importantes, estaria muito perto de selar um retorno ao clube com um contrato de 3 anos. Embora nenhuma confirmação oficial tenha sido feita, o clima interno é de expectativa, alimentado por sinais considerados positivos por quem acompanha de perto as negociações. A possível chegada de Roger Guedes é vista como estratégica em um momento de reconstrução e busca por protagonismo. O jogador agrada por características que vão além dos números: intensidade, versatilidade no ataque e personalidade forte, algo que costuma pesar no ambiente corintiano. Internamente, comenta-se que a diretoria entende a contratação como uma resposta ao torcedor, apostando em um nome de impacto, capaz de elevar o nível técnico e também o moral do grupo. O vínculo de 3 temporadas indicaria confiança mútua e um projeto que vai além de uma solução pontual. Fontes, ligadas ao staff do atleta, indicam que o interesse é real e que o Corinthians teria feito esforços para adequar valores e condições dentro da sua realidade financeira. O discurso seria de estabilidade, protagonismo e liderança, fatores que seduzem o atacante.
Do lado do clube, há cautela para evitar frustrações, mas o otimismo cresce à medida que conversas avançam de forma reservada. Pessoas próximas à negociação falam em ajustes finais e na tentativa de alinhar expectativas esportivas e contratuais. Se confirmada, a volta de Roger Guedes com um contrato longo reforçaria a ideia de que o Corinthians busca reconectar-se com jogadores que conhecem o peso da camisa e o ambiente da Neoquímica Arena. Por enquanto, tudo segue no campo da especulação. Mas o burburinho nos corredores do clube e nas redes sociais indica que o torcedor pode estar perto de rever um velho conhecido vestindo novamente o preto e branco. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!